Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, a gente está aqui para gravar hoje o nosso último episódio do InovaCast, que é um podcast que a gente está gravando durante o nosso evento do Novos Trilhos 3. Para nossa última edição, então, a gente tem dois convidados bem importantes, que são a Caroline Della Vecchia. Oi, Carol. Tudo bem? Tudo bom? Tudo A certo. Carol é psicóloga e ela também é membro da Comissão Hospitalar de Transplantes. Então, ela vai falar para nós hoje sobre um dos desafios propostos para nossas equipes, que é o desafio da saúde, que trata sobre a doação de órgãos. E também a gente tem o Luiz Henrique Rota. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Que é coordenador do Núcleo Imobiliário e também é proprietário dos imóveis Rotas. E ele vai falar um pouco para nós também sobre os desafios do Núcleo Imobiliário. Então, sejam bem-vindos, fiquem bem à vontade. Vocês já deram uma passadinha lá na sala, né? Já conversaram com as equipes. O que vocês acharam? O que vocês sentiram lá? Então, boa tarde, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu achei que é muito interessante, a dor, ela existe mesmo, né? É um desafio muito grande para nós que trabalhamos lá dentro do hospital. A doação de órgãos é um tema que ele não é ainda muito conhecido. Então, eu acredito que essa discussão que está tendo, ela é muito válida e é para ajudar cada vez mais a levar informação para as pessoas, para a nossa comunidade. Tem uma função social muito grande, né? Muito grande, muito grande. Nós trabalhamos com a doação de órgãos no hospital desde 2009. Temos uma comissão lá dentro com 5 integrantes, 5 membros, né? Tem uma psicóloga, que aí eu faço parte, dentro da área da psicologia. Temos um médico e 3 enfermeiros dentro da comissão. E essa doação de órgãos, ela é exclusivamente aqui de Caçador ou é da região? A doação de órgãos, o Hospital Maicê, ele está dentro dos 15 hospitais mais importantes no estado de Santa Catarina. Nós temos hospitais da região que também têm as comissões e que também trabalham com a doação. Então, assim, o estado é um estado muito importante nacionalmente para a doação. Ele ficou até o ano passado em primeiro lugar a nível nacional em doação. Então, Santa Catarina é o estado que mais doa. Esse ano tá com o Paraná, esse título, né? O Paraná está em primeiro lugar, mas Paraná e Santa Catarina trabalham juntos. Então, o nosso modelo o modelo que a gente segue é um modelo espanhol para doação de órgãos e tem dado certo, né? Mas ainda temos o desafio que é a questão informativa mesmo. De conscientização De das conscientização, pessoas. isso mesmo. A gente sabe, né, que é um momento de luto, é um momento de dor, e é uma coisa, assim, que a gente, normalmente, no nosso dia a dia, a gente não conversa sobre isso, né? Dificilmente é um assunto de família, você conversar sobre a morte ou sobre a doação de órgãos, né? Então, a gente tem que trazer esse assunto mesmo para discussão, né? Para as pessoas se familiarizarem com o tema e que desmistificar um pouco, né? Isso também, assim, aproximar mais da realidade. Não é um assunto que a gente fala no almoço de domingo. Não é. Não é. A gente não se fala dentro da nossa família sobre morte e ainda mais sobre doação. Inclusive, tem outros assuntos que a gente deveria falar sobre como a gente quer o nosso funeral, sobre como a gente quer, né? Como a gente quer o final, né? E que a gente deveria falar e a gente não fala. Por quê? Seria tão importante falar, né? Aí vocês poderiam me perguntar, ai, Carol, por que é tão importante falar? Porque lá na frente vai precisar, a família vai precisar ter um norte, né? A família vai, na hora que ela recebe a notícia do óbito do seu ente querido, ela vai precisar tomar rumos, né? Tomar rumos em relação a toda a parte burocrática do que é uma morte, né? Muito mais burocrático morrer do que nascer. Do que nascer, verdade. Ela vai precisar, tem prazos, inclusive, para muita coisa, né? Pós-óbito. Então, ela vai precisar tomar rumos. Por isso que é importante a gente deixar claro o que a gente quer. Como a gente quer nosso funeral, como a gente quer como a gente quer ser tratado na finitude, né?
no nosso período terminal de vida, o que a gente quer e se de repente a gente quer ou não, né? Se a gente tem o desejo ou não de continuar vivendo. Porque a gente fala que é continuar vivendo. A doação de órgãos é você ter um pedacinho seu vivo em outra pessoa, poder dar a segunda chance para outra pessoa. É uma causa muito nobre. Muito Né? nobre. Então, por isso que é importante a gente falar dentro do nosso lar sobre a doação. Com certeza, né? É bem importante. A gente tem... São conversas difíceis, Isso, né? A muito gente sabe difícil. que são conversas difíceis, mas são conversas Sim. necessárias, né? Para a gente até evoluir como família, como Isso. sociedade, né? A gente tem que tratar esses temas também, né? Que são Com mais certeza. difíceis no nosso dia a dia. Então, agora eu vou conversar um pouquinho com o Luiz. Luiz, tu quer me falar um pouquinho como é que foi o desafio de vocês? Como é que vocês pensaram ali? Como é que funciona o núcleo imobiliário? Joia, quero sim. Primeiramente, então, eu queria agradecer em nome do Núcleo Imobiliário da SIC, agradecer a oportunidade de estar participando desse projeto e as impressões são as melhores que ficam aí. Realmente, todos os times focados na resolução do problema que a gente apresentou. Eu estou conversando ali com os dois times que acho que foram sorteados, né? Foram Foram sorteados. sorteados para resolver o problema que foi apresentado pelo núcleo imobiliário. E eu tô conversando com eles, acho que já faz uns 2, 3 dias, e hoje ali também a gente teve conversas bem produtivas, e a abordagem que as equipes apresentaram, muito interessante, abordagens que eu acho que o mercado ainda não tinha pensado, que realmente você vê que eles pararam para estudar mesmo a situação. Se Então, dedicaram. se dedicaram mesmo. Então, a impressão aí É boa. muito boa É. do projeto, realmente a coisa acontece. Vai acontecer. Então, isso é bem interessante, essa metodologia que a gente usa aqui, que é da TXM, que é a nossa parceira, né? Ela é bem estruturada. Então, as equipes, elas têm uma pré-formação a partir de lives, né? Onde eles vão entendendo o método, como é que eles vão fazer. Existem outros desafios que você chega lá e você escolhe o teu desafio, né? No caso aqui no nosso, não. É sorteado. Por quê? Para que as pessoas realmente não fiquem na sua zona de conforto, né? Porque, tipo, se eu sou da gestão, é muito mais fácil eu pegar as coisas da minha área, né, para resolver, do que resolver um problema de uma área diferente. E esse método serve justamente para mostrar para eles que se eles seguirem um método de pesquisa, um método de estudo, eles vão chegar no resultado, né, independente da área que eles estejam atuando. Então, é bom pro desafio e para a vida também, né? Para a formação Exato. profissional Com deles. certeza. A gente vê que eles têm o método bem estruturado, né? Vem do problema, da validação do problema e do que eles vão propor para estar resolvendo isso, né? E o mercado imobiliário, ele é diretamente também ligado à vida das pessoas, né? Porque todo mundo ou tá alugando ou tá comprando. Todo mundo precisa morar em algum lugar. São sonhos também. Todo mundo precisa morar, né? No lugar. Todo mundo precisa, né? Desde que seja locação, mesmo que seja compra. E essa validação de dados que eles estão fazendo, eu acho que vai contribuir muito para a nossa cidade, até para um planejamento, como que vai ser daqui para frente. Hoje a gente está no meio da revisão do plano diretor da cidade. Então, o núcleo imobiliário participa também, tem uma cadeira lá. É uma das entidades, né? A SIC é uma entidade e nós somos um núcleo dentro da SIC. Então, a SIC tem o seu voto lá dentro e o núcleo imobiliário também tem o seu voto dentro do plano diretor. E o que a gente está buscando nessa revisão do plano diretor agora é justamente isso, achar uma forma onde os imóveis fiquem mais baratos, fiquem mais acessíveis para as pessoas, né? Novos imóveis, né? Então, hoje a burocracia, as exigências acabam encarecendo muito o imóvel. Você vai fazer um loteamento novo, de repente você tem várias obrigações ali para cumprir que acabam encarecendo o imóvel, né? Até um loteador brincou esses dias numa conversa ali na prefeitura. Ele falou: se a prefeitura exigir que eu faça um chafariz na frente do terreno, eu vou fazer. Tenho que fazer, eu vou fazer. Mas quem vai pagar é quem está comprando lá no final, né? Se a prefeitura exige que aqui em Caçador, um exemplo só, a cidade toda, cada imóvel que você fizer, que você construir, tem que ter garagem.
Isso na cidade Uhum. toda. Isso causa um aumento no valor, porque hoje muita gente não precisa mais de uma garagem. Muita gente já tem um aplicativo, Outros tipos de outros tipos de mobilidade, né? mobilidades, né? Uhum. Então, no centro da cidade, realmente, nós temos um problema de estacionamento. Sim, É, grande, é né? grande, né? Não, Uhum. não tem estacionamento no centro. Mas nos bairros não. Nos bairros a gente já tem vagas para estacionar públicas, né, Uhum. na rua. Então, talvez baratear o custo desse imóvel, você poder entregar ele sem ter exigido que tenha uma garagem, Uhum. deixaria ele mais barato Mais para acessível, o né? consumidor final, né? Uhum. Exatamente. Hoje você vai ver o preço de uma garagem aí, num apartamento de 400 mil, uma garagem hoje está valendo 80 mil. Então, é mais uma de boa 20% diferença, do né? valor do imóvel, né? Uhum. Então, se de repente a gente conseguisse tirar essa exigência em locais onde tem estacionamento público, já Uhum. isso foi só um exemplo, né? Aham. Mas são vários pontos que é isso que o núcleo imobiliário trabalha, nesse Uhum. sentido, de tentar tornar mais acessível, né? Tentar dar mais segurança jurídica também para as negociações. Então, a gente Uhum. sempre está com palestras com o pessoal dos cartórios, cursos. Sempre a gente tá também com a SIC e com o Sebrae, a gente tem uma parceria dentro do núcleo, onde o Sebrae também financia algumas atividades que nós vamos fazer, Uhum. como o projeto PAN, vai começar mês que vem. Vai ser um curso que o Sebrae custeia 50% do curso, Uhum. serão 4 encontros que o núcleo imobiliário vai fazer, é um curso sobre oratória. Então, tudo isso é para deixar o mercado mais profissional. Mas com certeza, né? Porque oratória, né? Vai trabalhar com pessoas, saber orientar bem o seu cliente, explicar os detalhes, Isso. né? E todo ano é um tema, né? Tema Todo diferente. ano é um tema diferente. Às vezes vai falar lá sobre legislação, num ano, ou no outro ano já teve sobre avaliação de imóveis, um curso Uhum. técnico de avaliação de imóveis. Então, cada ano tem Tem um um tema. tema. E veja, isso traz profissionalização, né? A formação. Com A certeza. formação a gente às vezes pensa, né, que é só uma coisa assim escolar, faculdade, pós-graduação. Não. Tudo aquilo que você está aprendendo, né, é E assim, evolução. como tu falou, né, Luiz, oratória, né? Tudo gira em torno da comunicação, né? Uhum. O que a gente tem em comum, eu na área da saúde e você na área imobiliária, né? Sim. Comunicação, Exatamente. né? Tudo gira em torno da comunicação. Se ela é uma comunicação mais efetiva, tu não vai fechar o teu negócio lá, eu não vou conseguir ter um olhar né, dos meus pacientes, das famílias que eu atendo, Isso. né? Ter uma melhoria, né, na informação. Dá uma certa Tudo- clareza tudo também, né? A gira em pessoa torno da entender o que está comunicação. acontecendo, qual que é o Isso. procedimento, que nem, né? Num tema Uhum. importante desse, como a Isso. doação de órgãos, ela saber o que ela precisa fazer claramente, né? Então, a Claramente. comunicação é muito Isso. importante. E como é o processo, né? Isso. Conhecer, porque muita gente cai na negligência, porque Isso. tem medo de que, vai que o meu parente ainda está vivo e vão tirar, né, os órgãos dele. Escutamos muito isso. Muita desinformação, Tem muita né? questão porque o corpo do meu familiar vai estar mutilado lá na hora do Aham. velório e Mas não fica nada mutilado, né? Então é muito falta de informação. Por quê? Porque a comunicação às vezes é falha. é falha. E- E isso tudo é inovação, né? Isso que a gente está fazendo é Isso. inovação. A gente está tentando mostrar, né, que para os nossos alunos, os mentores trabalhando, que normalmente a gente acha que inovação é uma coisa grandiosa, que vai mudar totalmente o mundo. Não. É mudar um processo, uma forma de fazer um documento, uma fala. Isso. Isso é E o inovação. que eu achei interessante que o Luiz também citou é que assim, estão vindo muitas ideias, né? Muitas resolutivas, e que talvez a gente lá no nosso dia a dia a gente não consegue parar para pensar. Porque Exatamente. é a correria, né? É o estar no dia a dia, na rotina, e a gente não consegue parar para pensar, e eles estão vindo. Uhum. E eles estão conhecendo sobre o tema também. Olha que legal, né? A gente poder estar assim, levando esse tema para frente, né? Uhum. E eles são formadores de opinião, acadêmicos,
adolescentes, os jovens são formadores de opinião, então é eles muito vão levar importante. para casa, né? Vão levar Isso. para a família, vão Com levar para a certeza. sala, Com porque com certeza. certeza eles vão trocar com os Isso. colegas também, né? Depois e vai gerando então aquela informação, aquela disseminação, né? Desse Com certeza. conhecimento, dessa informação. Isso também é inovação, né? Com certeza. certeza. Às vezes eles pensam ali numa inversão de um processo, que você faria o processo, sempre você fez o processo assim, Isso. comece de trás para frente. Isso. E eles pensam, né, diferente, vamos dizer assim, fora da caixa, né? Fora da caixa. E é muito válido mesmo a E proposta. esse olhar de fora, às vezes é Com diferenciado, certeza. né? Porque quando a gente tá lá, o nosso foco, a gente tá na nossa caixinha lá, né? É assim, assim, assim. E eu preciso que isso aconteça, né? Então eu faço isso, isso, isso. Quem tá de fora, às vezes, que é de uma outra área, ele consegue ver aquilo que a gente não tá Não vendo, tá conseguindo ver. né? Porque a gente tá atrás do método e da rotina, né? Aham. Então, aí que tá o processo de inovação, Com né? certeza. E é isso que a gente está buscando, né? Sempre nos nossos eventos, né? Para disseminar essa cultura, né? Então, se quer falar mais alguma coisa? Na verdade, assim, a gente tem esse trabalho dentro do Hospital Mãe C, como tem vários outros, né? Uhum. Essa comissão, como eu falei aqui, ela existe desde 2009. A partir do ano passado, a gente começou a abrir mais, levar para fora do hospital essas informações, né? A gente faz capacitações anuais com a Central Estadual de Transplantes. E o ano passado a gente iniciou com um seminário, né? Fizemos no teatro ali da Uniarp, um seminário aberto para a comunidade em geral, para a gente poder estar falando sobre o tema, poder explicar como é trabalhada a doação de órgãos dentro do hospital. E esse ano a gente vai ter de novo esse seminário, o segundo seminário de doação de órgãos do Hospital Mãe C, onde a gente traz relatos, a gente traz homenagens aos pacientes e famílias doadoras. E aí, assim, é levar, como eu falei aqui, levar a comunicação. E esse ano, nosso objetivo é que esse seminário seja regional. O hospital, ele atende a macro-região, né? Ele tem as especialidades, né? E dentro delas é a neuro, né? A especialidade de neurocirurgia. Então, é aí que nos vêm esses pacientes que são doadores, né? Um doador de órgãos, um paciente que é doador de órgãos, ele pode ajudar até 8 pessoas. Então, imaginem aí, né? O impacto, O né? impacto. As filas são enormes, né? Só as filas, ontem até eu estava olhando, me atualizando dos números. Para vocês terem uma ideia, o mês passado, março, porque não está atualizada para maio ainda. Mas em março, tínhamos 490 e poucos pacientes em fila para receber córneas. E fechou o mês de abril com quase 800. Então, quase dobrou o número de pacientes necessitando e precisando de uma segunda chance, voltar a enxergar, voltar a ver o colorido da vida, né? Isso a gente está falando só de córneas, né? Mas, assim, o número é muito grande, muito grande. Então, só em Santa Catarina aí passa, né, de quase 15 mil pessoas em fila, e a fila é única, né? E o que a gente tem que sempre lembrar é que a fila é única, não se paga para conseguir um órgão, que né? Isso é um outro ponto polêmico também, inteiramente SUS. Mesmo se eu for lá e se eu tiver um convênio, se eu tiver internada por um convênio ou particular, a partir do momento que eu for ser um doador ou que eu for entrar para uma fila de transplante, eu sou uma paciente SUS. Né? Então, ele não se paga para ganhar ou para doar. É uma lenda, então, né? Com certeza. Fulano pagou, ou fulano tem dinheiro, passou na frente, ganhou o coração, ganhou o rim. Isso, aí a gente teve, né, toda a questão do Faustão, né, que ganhou. Isso a gente teve um problema muito grande para poder conseguir falar com as famílias, porque foi uma coincidência, né? O Faustão, assim, ele foi muito rápido
para a mídia, né? O que a mídia trouxe é que foi muito rápido. Ganharam um coração e meses depois um rim, né? Mas não, ele era um paciente prioritário. Ele era por nível de gravidade que se prioriza o transplante, né? Então ele teve a sorte, graças a Deus, teve uma família que disse sim e que pôde doar esse coração para ele, né? E logo depois, geralmente os pacientes que fazem transplante cardíaco, eles são pacientes que acabam dificultando muito a função renal. E é por isso ele precisou de rim. Então, ele também teve essa sorte de ter um sim, né? E ele era prioridade, por quê? Porque ele já era um paciente transplantado. Então, isso a mídia não fala, né? O que a mídia diz, Faustão, em meses, ganhou 2 órgãos, né? Até me surgiu uma dúvida nessa questão, garanto que é uma dúvida leiga, não entendo do assunto, mas no seguinte sentido, é possível você destinar para uma pessoa específica o teu órgão? Né, eu tô ali para falecer e eu sei que fulano precisa, eu posso deixar alguma coisa? Eu quero que doe esse órgão para ele? Não, tá, não, entra o processo nessa é fila. totalmente sigiloso. Legal. Sigiloso. A partir do momento que você se torna um doador, você não é mais o Luiz. Você é um número, é um registro. Legal. Né? E o paciente que vai lá, que é compatível contigo, ele vai ser um registro também. É sigiloso. A questão daí voltando, né, que a mídia também trouxe, que foi o fulano de tal que doou, foi uma coincidência mesmo do processo, que foi na mesma cidade, que era que foi para a mídia o caso também desse paciente que doou o coração pro Faustão, né? Então, às vezes, acaba descobrindo pelo fato de que tem essas coincidências, né? Mas não, o processo é totalmente sigiloso. Nós mesmos que trabalhamos, porque as captações dos órgãos são feitas aqui dentro do hospital, nós mesmos que estamos trabalhando, a gente não sabe para onde vai. A gente sabe qual a equipe que vem fazer o explante, né? Que vem buscar, mas a gente não sabe para qual paciente que vai. Nunca é aberto e também não nos interessamos em saber, né? Eles não podem abrir, a gente não se interessa. O importante é que chegue no destino e que dê tudo certo, que a gente possa dar essa segunda chance, né? Para alguém, né? A gente fala lá que a nossa missão no hospital é salvar vidas, né? Que a prioridade é salvar vidas. Então a gente luta pela vida do paciente que está ali até não termos mais chances, né? Porque é feito um protocolo, são feitos testes. E a partir do momento que esse paciente ele morre, a gente vai lutar pela vida de outras pessoas. De outras pessoas. É muito importante a gente comentar, né? Falar sobre isso, porque são essas desinformações que acabam atrapalhando num processo Com depois, certeza. né? Que as pessoas certeza. ficam com medo, ficam com receio, Isso. né? Das coisas. E se alguém quiser se informar, como é que funciona? Podem estar buscando a gente lá, podem pedir por mim no hospital. Eu estou bem aberta para poder sanar qualquer dúvida. E esse seminário já tem uma data, não? Sempre em setembro, Sempre em né? setembro. Porque o mês da doação é em setembro, o dia do doador é no dia 27 de setembro. Ainda não tenho certeza, mas eu acho que vai ser dia 26 de setembro esse ano. Então tá. Quando tiver mais próximo, então a gente divulga. Com certeza. Vou contar com vocês. Pessoal participar. Então a gente agradece muito a sua participação, tá, Karina? Muito obrigada. Muito importante para nós e a gente espera que realmente os nossos alunos, né, consigam trazer boas respostas, né, para eu espero que sim, também fiquei muito feliz que o problema que eu levei lá para o núcleo de saúde foi um problema que, assim, que as pessoas se interessaram em ter resoluções. Fiquei muito feliz, é uma causa que eu sou apaixonada, assim, eu acho que meus olhos, vocês podem ver, eles brilham quando eu falo da doação, porque já fazem tantos anos que eu trabalho com a doação e é uma causa que com certeza eu vou estar sempre defendendo. E sempre tentando fazer com que mais pessoas se apaixonem também. E parabéns. E é muito mais fácil hoje, só para concluir, a gente precisar de um órgão do que a gente ser um doador. Né? Por isso que a fila tá tão grande. Tá tão grande, né? Parabéns. Obrigada. Assim, que, né, consiga iluminar muitas vidas por aí. Agradeço novamente o convite. Luiz, para finalizar, então, tua fala, o que você gostaria de deixar de recado para as pessoas que estão... Eu gostaria de deixar aberto a comunidade esse canal com o Núcleo Imobiliário, com a SIC, né? O Núcleo Imobiliário, com o próprio Cresci, que é o órgão fiscalizador ali da nossa atividade, né? Se alguém tiver algum problema, alguma coisa, se
a empresa não for associada ao núcleo imobiliário, nós podemos estar encaminhando isso ao Cresci, encaminhando essa pessoa ao Cresci, para que ela possa buscar, né, os seus direitos e dizer que estamos de portas abertas tanto a SIC quanto ao núcleo imobiliário para receber as demandas da população relacionadas ao setor. Uhum. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Então, nós chegamos ao fim dessa série de gravações do Inova Podcast. Agradecemos muito a todos os nossos entrevistados e nos próximos eventos teremos mais gravações. Muito obrigada.